Você já se perguntou o porquê que alguns instrumentadores cirúrgicos são mais valorizados, mais reconhecidos e melhores remunerados e outros não? Será que isso é uma realidade do mercado? Será que tudo aquilo que te disseram sobre a instrumentação cirúrgica, que o mercado ele é muito difícil, que você vai ganhar pouco, que não dá dinheiro, é realmente verdade? É o que a gente vai trabalhar nesse vídeo de hoje. Esse vídeo ele tem o objetivo de clarificar muitas questões na sua cabeça em que tange essa profissão. Principalmente a questão da que as pessoas reclamam muito, principalmente, né? E até mesmo, melhor dizendo, pessoas que são atuantes, instrumentadores cirúrgicos. Você vira para um instrumentador cirúrgico e fala: nossa, eu estou fazendo um curso e tal, estou muito animado. E ele vai te desanimar completamente. Infelizmente, essa é a realidade. Fato é que dificilmente você vai ver uma pessoa feliz e realizada reclamando de algo. Até mesmo que aquilo que ela está fazendo não seja de fato algo maravilhoso para ela, ela consegue ter o reconhecimento do que aquela profissão ou aquela atividade trouxe para ela, os benefícios que aquilo trouxe para aquela pessoa. Então, uma pessoa grata, uma pessoa realizada, dificilmente você vai ver ela falando mal de alguma coisa, porque existe um reconhecimento. Só que durante muito tempo eu fiquei me questionando sobre isso. Por que algumas pessoas elas vão conseguir dar mais certos e outras não? Será uma obra do destino? O que você acha? Certa vez eu escutei a frase que dizia a seguinte coisa: o que diferencia uma pessoa pobre de uma pessoa rica são duas coisas, na verdade, três coisas. A primeira coisa é a quantidade de conhecimento que ela tem. Pessoas ricas, pessoas mais bem-sucedidas, sabem mais. Isso é um fato e a gente não pode negar. Segunda coisa é que essas pessoas entenderam sobre o tempo e elas não vão desperdiçar o tempo delas com coisas fúteis, banais, discussões ridículas, perdendo tempo em rede social. E a terceira coisa, essas pessoas entenderam como aplicar aquilo que eles sabiam. Então eu tenho total noção e conhecimento daquilo que eu quero, eu tenho uma clareza, eu tenho um conhecimento profundo, eu me debruço, eu estudo, eu estou lendo, eu estou me atualizando. Depois, eu dedico meu tempo para isso, não para outras coisas fúteis e banais. E eu consigo entrar em ação. Por quê? Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Se eu sei algo, mas eu não faço, você não sabe. Não faz diferença, beleza? Mas eu vi basicamente três coisas em alguns instrumentadores cirúrgicos que o tornaram mais bem-sucedidos e outros que não conseguiram ser bem-sucedidos. E quais são essas coisas? Eu vou te contar o que fazem essas pessoas se diferenciarem e se destacarem no mercado. Vamos lá. O segredo está em três coisas simples. A gente precisa entender isso. A excelência, ela mora na simplicidade. Às vezes você está achando que precisa de grandes coisas, de saber um mundaréu de coisas, quando na verdade aquilo que você precisa saber era algo tão simples que ia mudar completamente a tua realidade. Mas vamos para o primeiro. O primeiro é o conhecimento profundo sobre os instrumentos cirúrgicos, processo de diferenciação e a sua aplicabilidade em cada tempo operatório. E, pasme, você vai encontrar algumas pessoas loucas na internet dizendo que o instrumentador cirúrgico não pode saber pinça, que pinça não vai fazer você ter oportunidade. Deixa eu te falar. Eu costumo dizer que aprender sobre instrumentos cirúrgicos não tornará você um instrumentador cirúrgico de referência, de peso, de relevância. Isso é um fato. Mas eu não posso negar a realidade de que se eu vou trabalhar em uma cirurgia como um instrumentador cirúrgico, o meu principal objeto de estudo é o conhecimento dos instrumentos cirúrgicos de maneira o quê? Profunda. Eu preciso saber identificar, diferenciar e a aplicabilidade desse instrumento em cada etapa operatória. Se você quer aprender isso em 7 dias, conheça o Dominando os Instrumentos Cirúrgicos. O link vai estar aqui embaixo. É um curso online que você tem certificado e o acesso vitalício. Ele vai estar aqui. Você vai aprender todo esse processo, a identificar, a diferenciar e a aplicabilidade desses instrumentos em cada etapa operatória. A segunda coisa que eu percebo muito que as pessoas negligenciam, perceba que isso daqui é tudo um conjunto, tá? Não são elementos isolados, são elementos que você precisa aprender de maneira isolada, no entanto, eles vão se incorporar para que eles possam fazer sentido em sua totalidade. Por exemplo, eu não vou fazer um bolo somente com farinha.
Eu preciso de outros elementos, correto? Para que esse bolo, ele consiga ali, né, crescer, ficar bonito, gostoso e por aí vai. A segunda coisa é, eu preciso entender sobre o procedimento. Eu preciso entender o que é a sequência operatória, como que são esses tempos operatórios em profundidade. Porque a maioria das pessoas dizem, tempo operatório é diérese, cortar, hemostasia, parar de sangrar, exérese, é a cirurgia e síntese é fechar. Não, você precisa aprender com profundidade. O que é diérese? Diérese não é cortar. Diérese é o ato do rompimento da continuidade do tecido. E esse rompimento ele pode ser de forma mecânica e física. Eu posso utilizar bisturis elétricos, bisturi a laser, bisturi de plasma. E eu posso fazer mecanicamente, com um conjunto cabo-lâmina de bisturi. Só que eu tenho tipos de diérese mecânica, por exemplo. Eu tenho incisão, punção, dilatação, divulsão, secção, serração. Entender sobre esse processo de diérese vai fazer com que eu consiga me antecipar na cirurgia e organizar a minha mesa de uma forma lógica, de uma forma que realmente eu consiga, de fato, brilhar na cirurgia ali, ó, entender toda a sequência e ser assertivo e preciso. Isso é fundamental. Então, eu domino muito bem os instrumentos cirúrgicos, eu domino muito bem a cirurgia que está acontecendo e o terceiro ponto, que é a falha de muitos instrumentadores cirúrgicos. Na verdade, eu acho que isso daqui é a falha da grande maioria dos profissionais, que é saber se comunicar de uma forma mais objetiva e clara com o cirurgião. Profissionais que fazem isso sempre vão ganhar mais respeito da equipe, sempre vão ganhar mais respeito das pessoas que estão próximas. Porque são profissionais que têm a clareza na comunicação, são profissionais que sabem, né, se comunicar de uma forma eficiente, às vezes em um momento de caos. Você está numa cirurgia e acontece às vezes uma intercorrência. As pessoas tendem a desestabilizar tanto o cirurgião quanto o auxiliar, às vezes o anestesista. Você precisa estar tranquilo, por mais que você esteja agoniado por dentro, mas você precisa manter a sua calma e se comunicar de forma clara, sabendo ofertar os instrumentos que possivelmente pode ajudar ali num determinado problema da intercorrência que aquele médico está passando. Vou te pensar num cenário hipotético, né? Imagina que foi fazer uma determinada cirurgia, essa cirurgia era uma cirurgia de videolaparoscopia, ok? Aconteceu, né, de ter que converter. Talvez fez uma perfuração de uma veia importante, de uma alça intestinal e precisa fazer a conversão. Isso, sem sombra de dúvidas, é um caos durante a cirurgia. Então você, de forma tranquila, percebeu aquilo dali, você já domina os instrumentos, domina a sequência, percebeu, você vai comunicar de forma muito clara. Talvez para circulante de sala. Olha, eu preciso que você pegue uma caixa de laparotomia, abra essa caixa para mim, eu preciso de fio, eu preciso de prolene, eu preciso disso, eu preciso daquilo, de forma antecipada. Porque enquanto o cirurgião tá ali tirando as coisas para poder começar com o que tem ali, que você vai ter um bisturi, vai ter uma pinçazinha ou outra, você já está solicitando de uma forma clara. Isso vai fazer você ganhar o quê? O respeito da sua equipe. Você vai, de fato, as pessoas de fato vão te olhar com outros olhos. Essa é uma grande deficiência. Por isso que quando eu criei o método, por exemplo, o PCP e o APA, que é o pensar como o cirurgião pensa para que você seja assertivo, preciso e se antecipe, eu justamente uni hoje a cabeça que eu tenho como cirurgião, dentista, e a época que eu trabalhei mais de 15 anos na instrumentação cirúrgica, peguei esses dois mundos e unifiquei. E isso, sem sombra de dúvidas, vai trazer muito mais clareza. E quando você se posiciona de uma forma que as pessoas vão olhar para você e falar, putz, cara, essa pessoa é diferente, putz, essa mulher é diferente, esse cara é diferente, esse cara sabe. Você precisa entender isso. Pessoas que realmente têm excelência naquilo que fazem, dificilmente vão ficar desempregadas. Dificilmente elas vão ser mal remuneradas. Vinícius, mas eu sou muito bom e ainda assim eu não sou melhor remunerado. Por que será? Talvez porque te falte esse ponto número 3, saber se comunicar de uma forma objetiva, até mesmo com o cirurgião. Saber se valorizar ao ponto de você, não falar sobre si, mas valorizar o seu trabalho ao ponto de você conversar com ele, ver uma possibilidade de um aumento salarial. E eu tenho certeza que se você realmente for um instrumentador cirúrgico muito bom e importante para aquela equipe,
Se o cirurgião falar assim, olha, não tem como eu te dar, né, um aumento salarial, você chega e fala assim, poxa, doutor, eu compreendo e eu entendo. Só que, para mim, hoje, eu preciso melhorar a minha condição financeira e o senhor sabe muito bem disso, por conta de tudo que a gente está passando. Então, eu já vou deixar aqui claro para o senhor que eu vou estar buscando algumas outras oportunidades também, ok? Para que o senhor não se sinta traído ou abandonado, mas eu também preciso pensar um pouco no meu lado. Me comuniquei de forma clara e objetiva, mostrei o valor que eu tenho, a seriedade no meu trabalho, o quanto eu respeito ele, o quanto eu não quero deixar aquele cirurgião na mão. Eu tenho certeza absoluta. Se isso não for resolvido na mesma hora, ele vai refletir sobre o que você falou e vai voltar a conversar com você. Então, é isso. Só que, se o médico não se importar com você pedir conta, pode ter certeza que você não faz um bom trabalho. Eu já vi isso acontecer algumas vezes, inclusive isso já aconteceu também comigo. Então pense sobre isso, beleza? Te vejo no próximo vídeo.